foi em busca do conhecido Mabelé. Escavou uma montanha e toda a terra veio para cima dela. Esta e outras histórias vai acompanhar aqui no programa mais social da televisão angolana que começa agora. Votos renovados de muito boa tarde. Boa tarde à província da Huila. Boa tarde à província do Mochico, Cunene, Cabinda, Coisa Sul, Uambo, Bié. Boa tarde. Boa tarde bem forte desta equipa que trabalha de segunda a sexta-feira e traz aqui factos sociais. Faz como nenhum outro programa em televisão a abordagem de factos sociais. Como já sabe, fazemos aqui sempre uma rápida visita ao trânsito para lhe dar a escolher o melhor caminho a seguir. Se vai em direção a casa ou se sai de casa para qualquer ponto da capital do país. Já aqui temos o trânsito. A primeira via é a Avenida Pedro de Castro, Vanduna Eloy, antigo controle. Aqui circula-se de forma tranquila, trânsito fluido nos dois sentidos. Temos aqui a notar ainda alguma resistência por parte de alguns peões que continuam a fazer a travessia aqui em local impróprio. Esta falta de consciência por parte dos cidadãos. Como é que é possível que tenhamos numa via como esta, uma via tranquila, e onde o trânsito muitas vezes é rápido, como é que é possível que continuemos a ter pessoas e principalmente jovens? É curioso que jovens e mulheres é quem mais violam esta norma na via pública. Insistem em fazer travessia de forma incorreta. Abandonam a pedonal, porque há aqui uma pedonal que custou rios de dinheiro. O investimento foi alto. O investimento é alto para a construção de uma estrutura como esta. Mas ainda assim negamos-nos, não utilizamos a pedonal. É a mania de sempre, é o trânsito que se faz aqui na Avenida Pedro de Castro, antigo controle. Estivemos aqui a falar então desta travessia teimosa por parte de cidadãos que insistem em deixar a pedonal lá em cima e fazer aqui a travessia então na parte de baixo, arriscando a própria vida. O trânsito na Avenida Pedro de Castro, já assim, é apenas uma questão de tempo para que então tenhamos aqui outra via da capital do país, para que então saibamos se é ou não um bom caminho para escolher e seguir para o ponto que vai agora na capital do país. Já lá vamos. Avenida de Olinda Rodrigues, Camama. Aqui, não, Viana, estamos em Viana. Aqui também o trânsito faz-se de forma algo fluida, embora lá mais em frente se pode ver aí algum condensar, isso em virtude da paragem irregular, principalmente de taxistas, um assunto que também temos estado a falar aqui de forma recorrente. Taxistas continuam a insistir parar em primeira, segunda e terceira filas. E é tudo falta de consciência. Tem de haver tomada de consciência. Temos de mudar a consciência. Não podemos continuar a permitir que tem de haver necessariamente um agente regulador de trânsito para que então cumpramos a norma. É muito simples cumprir a norma. Muito simples, mas os taxistas continuam a insistir em não cumprir essa norma. Este é o trânsito, é o que é possível, a fotografia possível de ser feita aqui. Trânsito fluido aqui neste ponto da capital do país. Se vai em direção a casa, pode escolher também esta via, vai andar sem preocupações, pelo menos aqui neste ponto que vos damos a ver agora por via do CISP. Hoje já nota quem é o técnico em serviço.
Luís Pinto, que é o técnico em serviço a partir do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, que nos dá em tempo real imagens de diversos pontos da capital do país e podemos sim mostrar ao telespectador o melhor caminho a seguir em direção a casa. Outro ponto da capital do país, mais uma via a ver aqui. Gameque é a próxima via. Avenida 21 de Janeiro, Gameque, aquele ponto que sempre merece aqui a nossa abordagem. Um ponto difícil de circular em horas de ponta. Agora, com o regresso a casa, então, neste ponto da capital do país, é impossível, quase impossível, encontrar trânsito fluido. Ainda mais neste ponto aqui do Gameque. Mas esta Luanda, a Luanda que precisa de maior conscientização por parte de cada um de nós. É a consciência que vai mudar efetivamente o estado de coisas. Porque aqui há uma via, a infraestrutura. A via está completamente asfaltada. Tem aqui um local para estacionamento de transportes coletivos, mas o que se vê é o que temos aqui nas imagens. Avenida 21 de Janeiro faz-se o trânsito conforme todos os dias. Há aqui algum engarrafamento. Quem vier a percorrer esta via a partir da baixa da cidade vai encontrar aqui um ponto de estrangulamento e deverá então ter paciência. O que pedimos sempre é paciência no trânsito. Paciência no trânsito para que não sejamos então pacientes no hospital. Já nota, é a última via que temos. Vamos para Samba sim. Agora é a Samba é a próxima via que vos damos a ver. Já pode escolher se é ou não um bom ponto para seguir para casa. Hoje, a partir de um ponto diferente aqui, as imagens que temos aqui desse ponto do Hotel Sunset, diferente de todos os dias, nos dá a ver um trânsito também algo condensado para quem vem a subir. Quem vem da baixa da cidade deverá também encontrar aqui um ponto de estrangulamento e, naturalmente, seguir com um trânsito mais lento. Se vai em direção a casa ou se sai de casa em direção a qualquer ponto da cidade, já sabe, o nosso conselho é que vá devagar, com calma e com alma. Devagar se vai ao longe. Agora vamos então contar uma história do Cunene. No Cunene, um jovem, e essa história é o enquadro na série Quase Perdi a Vida. Hoje tenho duas histórias para lhe contar. Um jovem mototaxista. Um mototaxista que perdeu um dos membros inferiores. Você vai acompanhar uma história que nos remete a uma conversa de todos os dias. Os cuidados a ter na via pública. Acompanhe a reportagem. Gonçalves Célio tem pouco mais de 30 anos. Por pouco não perdeu a vida num fatídico mês de outubro do ano passado, num acidente de viação na comuna da Mongua, município do Panhama. O jovem enfermeiro estava em missão de serviço quando de repente foi encandeado por uma viatura. Eu vinha, eram praticamente 19 horas e vinha uma viatura, candeou-me e eu pensava que estava na mesma trajetória, afinal já havia excedido a linha de separação, né, de rodagem neste caso. Então lá vinha a viatura, rompeu-me, capturou-me a distância de por ali uns 20 e tal metros. Felizmente o pior não aconteceu, mas as sequelas ficaram. Como se pôde ver, Gonçalves perdeu um dos membros inferiores. Um acidente que mudou completamente a sua rotina. Fisicamente, a trajetória, pegando o táxi, vai para ali, movimentando, mudou sim, muito mesmo. Mas emocionalmente, já me busquei. Para ele, a precaução por parte dos mototaxistas deve ser a primeira coisa a observar antes de sair de casa para as vias de circulação. O conselho que eu deixo para os que andam com mototaxista, primeiro é mesmo o capacete, porque eu exibia o capacete.
é mesmo o capacete, porque se não tivesse o capacete até a cabeça estaria toda arrebentada. Assim como Gonçalves, estão outros anónimos que, por conta do desrespeito ao Código de Estrada, contraíram lesões que ficaram para a vida toda. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 meses, 13 pessoas morreram nas estradas da província do Cunene. Segundo semestre, estamos a falar em 64 acidentes, 13 mortos. Comparativamente, anteriormente, contávamos com um número de 19 mortos e 86 feridos. Comparativamente ao período anterior, falávamos de 244 feridos. O desrespeito ao Código de Estrada, principalmente os mototaxistas, tem estado na base do constante derramamento de sangue em todos os municípios da região. Os municípios mais afetados, mais afetados foram o município do Quanhama, que é o nosso município de Sete, com 32 feridos, 32 acidentes, 8 mortos e 37 feridos. Apesar do desconhecimento das regras de condução, muitos motoqueiros furtam-se nas sessões de formação dada pelos agentes reguladores de trânsito. Acidentes de viação continuam a deixar dor e luto no seio de muitas famílias na província do Cunene. O Gonçalves escapou por pouco. E ele mesmo afirmou na reportagem que acabamos de ver: se não fosse pelo capacete... A esta hora não haveria Gonçalves para contar a história. Então já sabe, super-homem, se vai numa motorizada, não deixe o capacete. E não espere que haja um agente regulador de trânsito para que lhe diga isso. Porque isso você já sabe. Então, até para nos protegermos, é necessário que haja alguém que intimide, que nos coloque alguma barreira, algum medo, para então colocarmos o capacete. Não, super-homem. Utilize o capacete. Vamos contar agora a história de uma mulher que saiu à rua para um passeio hoje. Esta mulher foi para a ilha de Luanda com a sua pequena, a filha de apenas 2 anos. Segundo populares, esta mulher chegou na praia e brincou com a menina por instantes na areia e depois mar adentro. Nadou com a menina, saiu do mar e então veio para a areia. Foi lá, a partir da areia, que pegou na pequena e atirou deliberadamente para o mar. 2 anitos. Como podem imaginar, a pequena debateu-se, mas não suportou. Perdeu a vida. Acompanhe a reportagem. Ilha de Luanda, um local escolhido por milhares de angolanos para a diversão e também para o lazer. Mas hoje, segunda-feira, infelizmente, uma cidadã com a sua filha de 2 anos de idade chegaram para este local como se estivessem a fazer também o lazer. Mas a intenção era tirar a vida da própria filha e, portanto, afogou neste preciso local onde nos encontramos. Quando a senhora vinha para a praia, vinha com a criança, das mãos dadas, desceram, começaram a fazer praia, assim, e naquela dela regressar, ela pegou a criança e ela atirou na água. Porque ela veio com a criança, bem com a criança, mas começaram a ver, tá a brincar com a criança, está a matar a criança. Como tiraram a criança da água, já não tinha como, porque a criança engoliu muita água. Que tipo de pessoa, de mãe, que faz esse tipo de situação? Quem tentou salvar a menina conta como tudo ocorreu. Como vi muita enchente, todos estavam a me pedir para me ajudar a criança. Como eu sei nadar, só atirei e salvei a criança. Os populares ficaram chocados com esta triste situação em Luanda.
Isso é triste, é doloroso. Uma mulher tirar a vida da sua própria filha é triste, não tem explicação. Esse tipo de mulher não tem perdão de Deus. Toda mãe que cria de 0 até 9 meses, significa que é muita coisa. Então, se ela fez isso, significa que ela é feiticeira ou bruxaria. Por mais que está falta de comida, pede ajuda. A implicada nesta situação já se encontra detida aqui na esquadra da ilha de Luanda, aguardar para os procedimentos legais que vai se fazer em torno então deste caso. As imagens são de António Silva, José Quebolo, a TPA. O que é que se terá passado com esta mulher? O que é que se terá passado com esta mulher? Uma mulher que sai com a filha aos braços e decide deliberadamente atirar a pequena para o mar. Estão aqui os doutores Canga Gomes e Alcântara Costa. Muito bem-vindos. Obrigado, Safeca. Boa tarde, audiência TPA, e obrigado pelo convite. Viva, Safeca. Cumprimentos extensivos lá para os nossos telespectadores. Temos aqui hoje esta história de uma mulher que atira deliberadamente a filha para o mar. O que é que vos parece, Dr. Canga? Olha, Safeca, devemos primeiro perceber o que é que se passa na cabeça desta mãe ao pegar a sua filha reiteradamente e atirar ao mar, porque não podemos ter uma abordagem especulativa, muito menos emotiva. Ela deve ser levada sempre na perspectiva científica, perceber, e aqui é chamado os psicólogos, psiquiatras, não é? Para poder compreender em caso de perícia e consulta o nível de sanidade mental desta senhora. Por quê? Porque um ser humano normal, uma mãe normal, não pega o seu filho e atirar reiteradamente ao mar. Essa é a primeira nota, perceber o nível de sanidade mental desta senhora. O que é que acontece? Há mulheres que têm filhos, mas acabam por ter o filho de uma relação conturbada. Uma relação que ela nunca quis, ou começou com uma aventura e depois acabou por conceber um filho não planificado, tentou abortar várias vezes, o filho não saiu, cometendo vários ilícitos consecutivos, e quando essa criança veio ao mundo, então é como se fosse ela obrigada a viver com uma realidade que deriva de uma relação que ela não tem um significado muito relevante para com essa pessoa. E a criança é o símbolo, é a imagem permanente de que sempre que ela olha para a criança, lembra-se do pai ou dessa pessoa na qual teve o envolvimento. É uma variável. E aqui é fundamental também que provavelmente ela deverá sofrer algum rótulo, algum estigma no seio da família, e este rótulo que ela foi gerindo até um certo período foi corroendo, e então vai tendo algum desequilíbrio psicológico. Ou seja, há aqui questões endógenas e exógenas, questões internas e externas, que concorrem para esse tipo de comportamentos, até prova o contrário. Outra situação também pode-se dar o caso de que teve alguma alucinação e então quer livrar-se da criança para poder então ter uma vida tranquila, porque há também mulheres que têm uma vida promíscua, uma vida antissocial, onde a vida é festa e não dedica-se ao cuidar da criança. Ou seja, ela tem filha, tem filho, mas quer levar uma vida como se fosse uma mulher que não tem filho. Mas seria muito vago para tirar a vida a uma criança. Doutor Alcântara, a depressão, embora não sendo psicólogo, é um problema vivido por todos nós, é um problema social, é um problema de saúde pública hoje já. O que é que vos parece? Safeca, em perícias criminalístico-forenses se estuda o comportamento das pessoas do ponto de vista da psicologia forense,
e da psicologia criminal. E estes comportamentos, de acordo com a literatura, até também da psiquiatria forense. De acordo com a literatura aqui, é preciso ver uma criança de 2 anos que falece na mão da mãe, e não da mamã, porque uma mamã, na lucidez que tem, entende bem o que a maternidade é proteção, entende bem que a maternidade é amor antropológico e também entende bem que deve criar um cordão de segurança para proteger o filho ou a filha até as últimas consequências, preferindo ela própria falecer do que deixar a filha falecer. Eu costumo dar o exemplo: tenta só ir ali onde está a galinha com as suas crias para ver, lhe vai depravar. Então, é dali que a psicologia e a psiquiatria vão pensando, tal como o Dr. Kanga fez referência, que uma mamã que se comporta dessa maneira possivelmente tenha tido alguma atrofia do ponto de vista do pensamento, atrofia que lhe terá provocado alguma desorganização no cérebro, perdeu esta maternidade que é amor ao filho e depois acabou por praticar este ato bastante hediondo que rompe com aquilo que chamam a ruptura vital, a ruptura umbilical e a ruptura irreversível de uma mãe para com a cria que ele guardou muito tempo lá na placenta e agora de crescer um pouco vai matar. Também a lei, do ponto de vista dos infanticídios, a lei também costuma perdoar um pouco as mães que se comportam desta maneira. As penas delas são brandas se a psiquiatria e a psicologia forenses provarem que a mãe fez-lo por impulso de alguma doença mental. E ali, então, a lei estará ali a pedir que se fosse internar a mãe num âmbito de hospitais de custódia, onde tratam as pessoas do ponto de vista da mente, para poder ter qualidade de vida e perceber o mal todo que ele provocou para a mãe, para o filho, e para a família toda. Então aqui, em resumo, uma mãe lúcida que mata o filho, a psicologia diz, ou um pai, a psicologia diz e a psiquiatria que essa mãe está, na verdade, doente. Mas para provarmos isto, era bom que o SIC, no âmbito da investigação, quando recolher ou submeter o processo ao gabinete do procurador, é melhor que se possa solicitar ali um exame de incidente mental para se saber qual era o estado psicoemocional da mamã na altura em que tomou esta decisão gravíssima que nós todos sentimos, porque ninguém mata o filho à toa. Ninguém, absolutamente ninguém. Agora acompanhe esta história. Já ouviu falar no Mabelé? Pois é, há no Namibe uma pequena cordilheira no bairro Cambongue. De lá vem terra que é muito consumida, principalmente por mulheres em fase de gestação. Pois foi exatamente em busca deste pedaço de terra que uma mulher colocou-se por debaixo de uma montanha que estava a sofrer desgaste natural. Essa mulher começou a fazer uma escavação no sentido de retirar daí o mabelé para depois comercializar no mercado local. Sem perceber, esta mulher fez uma escavação tão grande que a montanha veio por cima dela. É da série Quase Morri. Para ver, agora, roda a reportagem. O acidente ocorreu aqui nas imediações do bairro Cambongue, arredores da cidade de Moçambiques. Inês Jamba, de 38 anos de idade, encontrava-se a cavar a parede da cordilheira para retirar o barro para a comercialização. De repente, viu a terra deslizar-se, deixando-a soterrada. A filha de 4 anos, ao ver a mãe presa debaixo da areia, correu em busca de socorro,
Os socorristas tentaram remover a areia com as mãos, não conseguiram retirar a vítima. Foi necessário chamar o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros para intervir. Foi um trabalho árduo, mas pronto, de forma que conseguimos retirá-la com vida. Graças a Deus ela encontra-se no hospital e com garantia que os médicos já nos dizem que ela está fora de perigo. A cidadã, mãe de 3 menores, foi levada de imediato para o Hospital Ngola Kimbanda, onde segue em cuidados médicos. Eu não vi, na hora que estou no buraco, não vi, só vi uma coisa que eu pô, aquilo me inteiro. Estou sentindo que a cabeça está a doer, a perna também está a doer, o braço está a lutar muito fundo de buraco. O médico que acompanha o caso diz terem feito vários exames. Ela não corre risco de vida. No momento a paciente está estável, o exame físico geral não tem nenhum dado crítico, não tem fraturas, não tem danos de vísceras abdominais, nem nenhuma outra que pudesse nos demonstrar gravidade no caso. Segundo Soba do bairro Cambonga, de um tempo a esta parte, o local vem sendo frequentado por vários cidadãos que, em busca de sobrevivência, arriscam a cavar as paredes da cordilheira com picaretas e outros materiais para a retirada do barro, o conhecido mabelé, apesar das chamadas de atenção pelo perigo que esta ação representa. São áreas que têm parede que não dá para ficar embaixo, porque tem mesmo algumas rachaduras, mas eles tiram o barro ali. Cidadã de 38 anos, retirada debaixo da areia, quase perdeu a vida devido ao deslize de terra quando fazia o garimpo de barro para fins comerciais. Da série Quase Perdi a Vida. Esta foi por pouco, Dr. Alcântara. Safeca. Na verdade, impedir que as mamães e os pais que vão buscar sustento naquilo que acham que é possível retirar para vender e conseguir algum dinheiro, impedir esse tipo de elementos é bastante difícil. Exatamente. Porque até a mamã de dia poderia-se ter impedido e ela poderia ter feito isso de noite. Certo. Então, como deve compreender, esse é o negócio que ela achou que se calhar devia lhe dar algum dinheirinho para sustentar os filhos, enfim, são dessas coisas muito complicadas. Portanto, aqui falou em pronta intervenção do... Exatamente. A pronta intervenção dos nossos bombeiros, eu nem sei, isto é um milagre, porque 1 minuto soterrado era suficiente falecer. 1 minuto soterrado, porque não tem respiração nenhuma ali, porque a areia veio cá acima, ela tem que buscar uma nova certidão de nascimento, tem que fazer um novo registro e tem que banhar uma outra água da praia. Porque sobreviver ali foi um milagre enormíssimo. A escavação do mabele, esse alimento que eu costumo ver muito as grávidas a consumirem, eu nunca soube que isso vem da Namíbia, do Namíbia, perdão. Agora já sei, mas foi muito bom lhe terem salvo e Deus esteve ali mesmo com ela. Exatamente. O que dizer então, professor Kanga, desta necessidade de termos um corpo de proteção civil e bombeiros sempre à altura? Olha, Safeca, aqui o corpo de proteção civil e bombeiro, enquanto estrutura do Estado, é sempre importante porque garante aqui a segurança pública no âmbito de sinistros e acidentes. E aqui essa pronta intervenção dos bombeiros foi de facto bastante fundamental para poder então salvar a vida da nossa compatriota, que fruto da sobrevivência e fruto também de uma certa ignorância, disse que às vezes a pobreza mental perde um pouco a racionalidade e por mais que o risco esteja ali, mas às vezes o instinto da sobrevivência, querer buscar alguma coisa para sobreviver passa ao pleonasmo, ignoram alguns elementos de segurança, porque provavelmente é um espaço em que a Terra já encontrava-se de uma forma em que qualquer retirada de um pedaço, aquilo caía logo e negligenciou, mas felizmente ela está viva e regressa a casa em nome de Jesus, para quem acredita em Deus, para quem não é ateu também respeitamos, nós somos num Estado laico. E então, essa é a análise que se impõe, bem-aja, que regressa a casa e que desencorajar também quem de facto aqui
se dedica à colheita de inertes, que devem as administrações municipais informar quais são os locais que se permite, quais são os locais que não, para facilitar também com que as nossas comunidades consigam retirar inertes com segurança e consigam vender do ponto de vista legal e terem um retorno para a sua família e evitar essa coisa do garimpo ilegal, porque é ilegal porque o Estado, por alguma dificuldade, não está a legalizar essa atividade. Então, é fundamental que se olhe para essas comunidades que dedicam-se ao inerte como uma fonte de subsistência, no sentido de legalizar, determinar espaços onde eles possam explorar, sem que as autoridades vão atrás deles e que assim então consigam ter uma vida equilibrada e evitar sempre que uma comunidade está a explorar inertes, as autoridades vão para lá, definir espaços, né, dessa exploração primária ou até comunitária. Professor Kanga, muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. A TPE agradece. Obrigado, Elsa Feca, e estamos aqui para trabalhar para o país. Estamos juntos. Em relação ao professor Alcântara, ainda fica aqui conosco porque temos mais. Agora estamos no Zaire. Do Zaire, chega-nos a história de 4 jovens que foram detidos por supostamente estarem implicados na burla de 10 milhões de kwanzas. A promessa era de venderem um chamado açúcar de pesca. Um pequeno pó que, quando jogado ao mar, garante maior sucesso. Acompanhe a reportagem. Um plano macabro, desenhado e executado por quem menos se esperava. Um amigo. O esquema contou com o envolvimento de pelo menos mais 3 pessoas, 2 das quais já detidas pelo SIC. Tudo começou quando Pierrot foi aliciado pelo amigo, identificado como Mopau, a comprar um produto químico conhecido como açúcar da pesca, que é lançado ao mar, segundo informações, com o objetivo de aumentar os níveis de captura de pescado. Pierrot terá feito um investimento de 10 milhões de kwanzas com a perspectiva de obter 6 milhões de kwanzas de lucro depois da comercialização da suposta substância. Ele me ligou, disse que, como é meu amigo, eu disse, estou bem, eu, no preciso momento, vivo no Benguela, estou trabalhando na área de pesca, bumba com chinês. Assim, nós aqui não estamos trabalhando mais, porque os produtos que nós andamos a levar no alto mar está a faltar. Agora, esse produto só no sonho que vai aparecer. Sarkozy está em parte incerta. É citado como o cabecilha da rede criminosa. No entanto, para enganar o amigo, João ou Mopau terá desempenhado a personagem de um armador chinês interessado na aquisição do aludido produto, o açúcar da pesca. O chinês também já está no caminho para ir no sonho. Depois ele vai te ligar, você, quando te liga que você é fornecedor de peixe, você aceita. Isso que acontece aí. Investigações avançam ainda que terá sido o Mopau quem indicou, em conversa mantida ao telemóvel com um amigo, o suposto fornecedor aqui no Soio. O esquema para a burla começou a ser montado no passado dia 6 de julho, sábado, quando Pierrot recebeu a ligação do suposto amigo identificado como João ou simplesmente Mopau. Pelo tempo de convivência, Pierrot não teve sequer motivos para desconfiar. E no domingo, na sequência, o senhor fez a entrega de um total de 10 milhões de kwanzas para a aquisição do produto conhecido como açúcar da pesca. Sonhos traídos. Afinal, as 200 saquetas adquiridas, cada no valor de 50 mil kwanzas e que seriam revendidas ao suposto armador chinês em Benguela, contêm nada mais do que farelo de mandioca. O SIC recuperou parte do dinheiro encontrado em posse destes cidadãos. Também foi encontrado com 2 milhões e 400 mil kwanzas. Entretanto, mais de 7 milhões de kwanzas estão em falta. Em termos de burla a nível de sonho, de facto, é uma preocupação, porque para além desse caso, temos tido vários casos, principalmente casos de burla
do tipo cibernético, que burlas no âmbito informático, em ATM, em bancos e muito mais. Mopao e Sarkozy seguem foragidos. Enquanto isso, as celas do Comando Municipal do Soio é a nova morada de Delo Miguel e Francisco Nzinga Carlos. Professor Alcântara, por 10 milhões de kwanzas, algumas saquetas de farelo de mandioca é um bom negócio. Claramente. O que é que temos que compreender aqui? Por norma, os burladores são indivíduos bem informados. E o burlador é aquele que tem uma lábia bastante extensa. É um indivíduo que tem uma linguagem atrativa. E ele primeiro estuda a vítima antes de empreender a sua burla. Por isto que sempre se diz, as pessoas que melhor nos prejudicam são aqueles que nos conhecem. Portanto, essas burlas nesta República de Angola, como dissemos, são praticamente impossíveis de se evitar, em função também do despreparo das vítimas, porque esta pretensão por lucro fácil provoca sempre a que a lábia do burlador nos entra bem, cria aquele canto vibratório e nós caímos no jogo dele. O que temos que aqui aconselhar é prestarmos imensa atenção na questão desse pó. O que o indivíduo devia ter feito, se calhar, é pagar só 20% e levar primeiro para ir experimentar se seria mesmo o pó, se era mesmo o pó ou não. Então, como dissemos, a pretensão por lucro fácil lhe fez com que fosse carregar todo aquele produto enquanto estava a ser na verdade, ludibriado. Prestar muita atenção sempre que vamos fazer um negócio, prestar muita atenção às pessoas. Quando nós sugerimos, meu caro amigo, eu lhe vou pagar ainda 20%, vou primeiro experimentar essa coisa der, vou pagar a outra parte. Se o indivíduo não aceitar, ali fica atento, porque ali deve ter aí alguma coisa que não está bem. Portanto, as burlas são impossíveis de se evitar. A matéria também mostrou-nos que existem muitas burlas cibernéticas no âmbito do computador. Exatamente. E porque temos uma matéria lá mais para frente a analisar isso mesmo, eu quero que o professor fale um pouco aqui do cuidado a ter na internet. Mas sempre dissemos, na internet é onde estão os melhores indivíduos que sabem mentir, na internet. Primeiro é que você não sabe quem está do outro lado. Se não souber quem está do outro lado, então é melhor não abraçar os negócios por via da internet. Nunca alguém lhe passa uma informação, estás a ver até o produto lá na fotografia, não se atreva a passar primeiro o dinheiro. Chama um indivíduo para um contacto físico e, se desconfiar de alguma coisa, chame a nossa polícia para estar. Até porque diga-lhe mesmo, meu amigo, eu vou ficar ali próximo da esquadra da polícia, venha cá, vamos fazer um negócio ali próximo. Se o indivíduo não aceitar, então desconfie, porque no âmbito cibernético é isto que sempre dissemos. Muitas vezes o indivíduo que está ali do outro lado pensa que está num mundo que não lhe vão descobrir. Mas ele também está ali à vista e a investigação bem feita, do ponto de vista da informática digital forense, o indivíduo é sempre encontrado. Mas como nós é que precisamos do produto e o dinheiro está connosco, nós é que temos que ser preventivos. Tem que ser preventivo, é melhor não pagar dinheiro ainda, chama o indivíduo para um encontro físico e diga-lhe, vamos ali, eu estou aqui próximo dessa esquadra e não estás próximo da esquadra, porque esses burladores não gostam de ouvir falar da esquadra nem da polícia. Se ele lhe desligar o telefone, então ali darás conta que o indivíduo é um autêntico capincha que gosta de burlar os outros, porque o nosso dinheiro custa e temos que protegê-lo. Exatamente. Professor Alcântara, muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. A TP agradece, estamos juntos. Obrigado nós. Boa tarde. Ok. Agora vamos à história que vos contamos no arranque da edição de segunda-feira do Ecos e Fatos. Um jovem de 25 anos
O nome deste jovem é Edivaldo Maria da Costa Almeida. Este jovem nas imagens começou de um tempo a esta parte com uma nova perspectiva, um novo sonho, uma nova ambição. Seguir para Portugal, emigrar, deixar Angola. O jovem, este sonho enraizou-se tanto no jovem que começou a fazer tudo para seguir para Portugal. Foi então que vendeu o pequeno carro que tinha. Vendeu este carro, comprou passagem para Portugal e marcou então o dia para a entrevista de visto. E avisou a família: se não der certo na embaixada, se não aprovar nesta entrevista, já não volto a casa. Eu vou tirar a minha vida. O Edivaldo desapareceu já na passada sexta-feira. E até agora, nada dele. A família está preocupada. Se for ver o Edivaldo na rua, por favor. A família está preocupada. O caso do Edivaldo chama-nos a atenção para uma abordagem que já começa a tomar contornos alarmantes. O da depressão. E por isso está aqui comigo o professor Wavita. Professor Wavita, muito bem-vindo para mais uma edição do Ecos e Factos. Muito obrigado, Lucas Safeca, em especial a todos os telespectadores deste país que se chama Angola, que nós temos a plena certeza que dias melhores virão nesta terra. Exatamente. Professor, em psicologia é proibido avançar com o diagnóstico sem antes fazer todo o trabalho de casa, mas aqui nós nos arriscamos para um diagnóstico, depressão. Para este caso primeiro, porque antes do professor chegar, contamos aqui também a história de uma mãe que atirou o filho para o mar, um filho de apenas 2 anos e que acabou por morrer. Então o nosso assunto aqui hoje é depressão. Quais são, afinal de contas, os indicadores de depressão? Olha, normalmente quando estamos em televisão, do ponto de vista clínico, nós oferecemos as hipóteses de diagnóstico. Porque é bem verdade que para chegarmos a um consenso de um diagnóstico, independentemente de algumas informações que nós vamos recebendo na reportagem, é que nós fazemos uma previsão de um diagnóstico. Em regra geral, já temos quase 60% a 70% desta probabilidade ser uma verdade. Portanto, falar da depressão hoje é uma doença do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde. Diz que hoje a depressão, em cada 4 minutos morrem mais de 5 pessoas por causa da depressão. Portanto, são dados em que ontem não tínhamos a noção daquilo que era a saúde mental das pessoas, porque a OMS também teve que reformular o conceito de saúde, que é o bem-estar físico, mental, espiritual, social, econômico. São todos esses fatores que acabam por oferecer um equilíbrio da pessoa para que a mente esteja sã e poder comandar o corpo. É bem verdade, tanto o primeiro caso como o segundo caso, já estamos perante um quadro patológico que pode ir da vertente psicológica e evoluir do ponto de vista psiquiátrico. Portanto, se a mãe já não gozava de uma sanidade mental, independentemente dos fatores que estão aliados os sinais que foi apresentado, e chegar à conclusão em cometer um homicídio, portanto, significa que, do ponto de vista psicológico, esta mãe já não gozava da sanidade mental e estamos perante a uma depressão.
Os sinais que podemos encontrar para caracterizar a depressão podem ser a tristeza, o isolamento, ideações de suicida e de homicida, não é? Fechado com pensamentos retos, sem dar a possibilidade de olhar para outras hipóteses que podem mudar o percurso do nosso pensamento. A própria desvalorização, autoestima baixa e com um único conceito. Já que não consigo chegar a um objetivo, então uma das formas é tirar a minha vida. Portanto, para este caso específico, nós estamos perante a uma situação mundial. As crises económicas, o mundo hoje está numa corrida, não é? Para se poder se recompor. Depois da Covid, que levou-nos quase 2 a 3 anos, após a Covid, é claro que hoje o mundo, as condições sociais já não favorecem para ninguém. Mas claro, o processo de imigração e imigração é um processo natural. Da mesma forma que nós hoje saímos de Angola para Portugal, há portugueses que estão a sair de Portugal para a França, há franceses que estão a sair da França, enfim, e vice-versa. Portanto, aqui ninguém vai olhar para este desejo, este anseio deste jovem que gostaria de tomar uma posição na vida diferente e encontrar outras possibilidades, claro, para poder tocar para a vida. Agora, aqui há uma gestão na elaboração deste processo. Vamos analisar. Pegou o único carro que tinha e vendeu, comprou o bilhete. Já tinha comprado o bilhete. Regra geral, é mais fácil fazer a marcação do agendamento, fazer um print de um bilhete de passagem, porque a gente até conhece, dar a entrada do visto, tão logo o visto sair, aí sim, tu já tens certeza que já posso vender o meu carro para poder obter um bilhete de passagem para viajar. Lucas Safeca, todo projeto tem resultados positivos ou negativos. E nós temos que nos preparar do ponto de vista psicológico. Quando começamos uma corrida, tem vitória ou derrota. É claro, já estava num quadro de ansiedade de ir para a Europa. Possivelmente vivia uma frustração internamente das situações que vive, é uma realidade dele. Mas a ânsia de querer mudar a vida, claro, canalizou-lhe para chegar até este ponto. A partir do momento em que não recebe um feedback positivo, é claro, entra e faz o quadro depressivo. E atenção, este quadro é um quadro real, porque até onde vai, neste preciso momento, os sonhos que ele tinha de ir para Portugal, começar uma outra vida, encontrar outro emprego, talvez ajudar aqui a família. É normal isto. Da mesma forma que temos portugueses a vir para Angola, a trabalhar também para ajudar a família. Isto, dependentemente da posição onde tu te encontras, ou neste meio já não me serve, vou mudar para um outro meio e sucessivamente. Portanto, aqui nós vamos apelar à sociedade no geral. Quem encontrar este jovem que venha dar aos órgãos de comunicação social e apelar à família para poderem ser muito célere atrás do senhor, porque depressão mata. A depressão mata. Que vai entrar no quadro de tristeza, no quadro de isolamento, autoestima baixa, frustração total, choros. E que, se nós não recorrermos, não dermos um apoio fundamentalmente do ponto de vista psicológico e o apoio familiar, é claro que pode acontecer uma fatalidade. Mas, desde já, onde o jovem estiver, se está a nos acompanhar, aqui em nome desta Angola, na equipa Ecos e Factos, estamos a dizer ao senhor que quando se perde uma guerra, pode-se recomeçar. Portanto, muita calma, muita tranquilidade. Jovem, regressa a casa, a família está aí, e pedirmos também à família para poder apoiar este projeto, porque é um projeto normal em pensar de mudar de país para poder mudar de vida. Portanto, a família deve, mas deve mesmo, apoiar o nosso jovem. Exatamente. Para terminar, tenho a plena certeza que muitos jovens que neste preciso momento, que têm os seus sonhos, e cada um tem o direito de sonhar, de mudar de país, é muito normal que estejam nesta condição. Portanto, atenção,
tramita primeiro o processo do visto, depois de ter o visto é que pensas em comprar bilhete de passagem. Professor Kingo, muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. A TPA agradece. Lucas Safeca, estamos comprometidos com o país. Pedimos e peço a todos os angolanos resiliência. São momentos e nós acreditamos que estes momentos hão de passar. Exatamente. Cada coisa a seu tempo. Exatamente. Muito obrigado. Aí está. Aqui as palavras do professor Wavita, resiliência. O que mais se pode pedir? Diante de uma situação como essa, o que podemos pedir a cada um dos angolanos é resiliência. Isso pode mudar. Bastando que para isso nós acreditemos e que comecemos a fazer diferente também. Tem tudo para mudar. Vamos agora para um rápido intervalo. Quando regressarmos, você vai ver o jovem que se fazia passar por PCA do Porto de Luanda. É para daqui a pouco. Até já. Ô, Julinha, vem cá. A tua mãe deixou essa propaganda aqui, está a dizer que na tua escola está a dar passe de favor para os alunos, é verdade? É verdade, papá. O governo criou para aqueles que mais precisam. Ah, é? Por exemplo, os estudantes. Sim. As viagens são grátis. São grátis? São grátis. Então são grátis é para todos. Vamos lá na tua escola, vamos. Você também merece. No tempo no país, minha filha também tem que ter direito. Vamos, tá? Vamos para nós todos lá. Ô, sou general, bom dia. Como está? Estamos bem. Está aqui para tratar o passo Gira Mais? Não, filho, viemos lanchar. Papá. Então se ele sabe que tem que tratar, como é que está me perguntar por quê? O que é preciso lá para a menina tratar o passe Gira Mais? Vamos precisar o bilhete da menina, se não tiver bilhete, a cédula pessoal e uma fotografia tipo passe. Como também vamos precisar o bilhete do nosso general. Isso tudo só para tratar o passe? Tudo aqui já trouxe. Então, se você sabia que trouxe, não falou por que começamos a fazer passar vergonha só? Ô menino. Sim, sou general. A minha filha me disse que esse passe dá para andar de autocarro e as crianças não pagam, é verdade? Sim, foi atribuído um benefício social aos estudantes com idades compreendidas dos